Olá, saudações a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Inglês no Enem, a gente desenrola. Essa é uma oficina oferecida pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas. Meu nome é Felipe, eu sou graduando do curso de Letras Língua Inglesa pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Alagoas. Bom, o nome desta unidade, desta oficina, é Cracking the Cognates. Cracking seria em inglês algo como quebrando, porém, neste contexto, podemos traduzir para decodificando. Decodificando what? The cognates, right? Aí estão alguns objetivos para essa aula e por que este tema seria importante para o Exame Nacional do Ensino Médio. Por quê? Saber identificar os cognatos e os falsos cognatos em língua inglesa dentro dos textos da prova de inglês do Enem irá te ajudar no momento de compreensão e interpretação desses mesmos textos, right? As estratégias que serão utilizadas aqui serão, primeiro, identificar o cognato. Vamos descobrir o que é esta palavra dentro do texto. Depois vamos confirmar pelo contexto. Vamos ler toda a sentença do seu início até o seu ponto final, o seu ponto de exclamação, o seu ponto de interrogação e tentar entender o que é que aquela palavrinha está tentando nos informar. Depois teremos que ter cuidado com os falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem, mas na verdade elas não são. Ao final, construir o sentido geral a fim de conseguir gabaritar ali cada questão do Exame Nacional do Ensino Médio. Bom, para chegar a uma definição de cognatos e falsos cognatos, nós podemos fazer um paralelo com as ciências biológicas. Com certeza vocês estão estudando aí biologia para a prova de ciências naturais do Enem. E segundo a teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução, todo animalzinho, right, ele descende de um ancestral comum, lá primordial, um ancestral, né, anterior a tudo isso que ele é hoje. Com as palavras, acontece algo bem semelhante. Que as palavras, ela faz parte da língua e a língua é um organismo. A língua ela é viva, ela é mutável, ela pode mudar ou ela pode conservar o seu sentido, o seu significado primordial. Exemplo, temos a palavra family, família, right? Ela descende de um mesmo ancestral comum e ela se espalhou ao redor do mundo, foi para a língua portuguesa, foi para a língua inglesa também e conservou o seu significado. Significa família, estrutura familiar, right? Para nós, na língua portuguesa, família é família e na língua inglesa, family é family, família também. Tem a mesma semântica, o mesmo significado. Porém, nós temos os falsos cognatos, right? Os falsos cognatos, eles são exemplos de palavrinhas que parecem, mas não são. Nem tudo que reluz é ouro. Temos um exemplo muito bom, que é fabric. Fabric. Quando nós, da língua portuguesa, ouvimos a palavra fabric, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é fábrica, right? E fabric, em inglês, ela advém também da palavra fábrica do latim, que lá no seu primórdio significava algo fabricado, manufaturado mesmo. Nós pegamos essa palavrinha se dispersou pelo mundo e também veio para a língua portuguesa, e nós, da língua portuguesa, pegamos essa palavrinha e conservamos o seu sentido. Mas o inglês, um dia ela chegou na língua inglesa com o sentido de fábrica, de algo manufaturado, que foi fabricado. Porém, ela foi se diferenciando através de quê? Dos costumes, da cultura dos povos que foram mudando a língua inglesa. E de fábrica passou para fábrica, 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 até chegar ao seu significado de hoje, que é tecido. Fabric é tecido. Então, fabric é um exemplo maravilhoso de falso cognato, de false friend. Por quê? Porque quando nós, da língua portuguesa, batemos o olho nesta palavra, para nós soa óbvio que é fabric, é fábrica. Porém, ela nos engana, porque o seu significado, na verdade, é tecido. Então, temos que ter muito cuidado com os false friends, com os falsos cognatos, porque eles podem nos enganar. Como falsos amigos, eles podem querer nos enganar. Bom, accent é outro grande exemplo de false cognate, assim como fabric, right? Quando nós batemos o olho em accent, podemos achar que accent é acentuação gráfica, acentuação tônica, right? Acento gráfico, acento tônico, toda a paroxítona acentuada, acento aquele, acento circunflexo, acento agudo. Porém, accent significa o quê? Significa sotaque. Nós temos o nosso sotaque aqui nordestino, temos o sotaque lá de São Paulo, sudeste, sotaque do sul, do norte. Dentro da língua inglesa tem o sotaque dos países, American accent, British accent, Australia accent, Indian accent. Dentro dos próprios países, como os Estados Unidos da América, tem os seus próprios accents ali divididos por região. Então, accent é sotaque. Nós podemos bater o olho em accent e achar que é acento, acentuação gráfica, acento tônico, mas a verdade não é, é sotaque.
Então, accent é um grande exemplo, assim como fabric, de false cognate, de false friend, aquela palavrinha igual o seu falso amigo que tenta te enganar, que vai tentar te iludir. Então, tem que prestar atenção aí nessas palavras também. Well, let's go to practice, right? Essa é uma questão do Enem 2024, do caderno Blue, right? Temos aí um texto verbal e não verbal, right? O texto não verbal, ali ele está expressando o German physicist Albert Einstein e temos também o Jamaican singer Bob Marley, right? De reggae music. A primeira coisa que nós temos que observar é que em cima tem logo uma informação muito boa, que fala que são quotes. Quotes são citações, right? São palavras ou informações ou mensagens importantes que essas pessoas que são remarkables falaram um dia e ficaram registradas na história. E essa mensagem ela é transmitida e reverbera até hoje, right? Aí depois teremos que ir para o comando, para o enunciado da questão, porque a partir daí saberemos exatamente o que é que essa questão quer que nós busquemos lá no texto não verbal e no texto verbal também, alright? Então, o que é o comando aqui dessa questão? A relação entre as citações atribuídas ao German physicist Albert Einstein e ao singer e songwriter Bob Marley, Jamaican, right? Jamaican singer e songwriter Bob Marley, reside na crença de que é necessário. Opção A, dar oportunidade a pessoas que parecem necessitadas. Opção B, identificar contextos que podem representar perigo. Opção C, tirar proveito de situações que podem ser adversas. Opção D, evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis. Opção E, contestar circunstâncias que parecem ser harmônicas. Eu, a priori, ficaria com o pé atrás muito na questão E, na questão D também, mas principalmente na questão E. Porque eu iria contestar uma circunstância que parece ser harmônica, se a vida do ser humano é uma eterna busca por harmonia, right? E a questão D, evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis. Eu acho que pessoas que são lembradas, que são remarkable, pessoas que são citadas até hoje, né, que é citada em uma prova muito importante, Exame Nacional de Ensino Médio, porque essa pessoa iria dizer para um estudante, ou a pessoa que faz a prova iria colocar na prova do Enem, para o estudante evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis, right? Quando, na verdade, você tem que ir lá e lutar e, na verdade, encarar as dificuldades, mesmo que elas pareçam intransponíveis. Então, essa questão D e ela extrapola um pouco. Eu ficaria muito com o pé atrás nessa D e E. Eu já colocaria um X aí nas duas e não nem consideraria essas questões. Então, de 5 questões, A, B, C, D, E, eu reduzi para 3, A, B, C, right? Vamos agora à citação, right? Ao texto. Lá temos primeiro do Albert Einstein, que é Out of clutter, find simplicity. From discord, find harmony. In the middle of difficult lies opportunity. Albert Einstein. Bob Marley. Some people feel the rain. Shh, the rain, right? In others, just get wet, right? Bob Marley. A primeira, todas são verdadeiros cognatos, right? Nós temos simplicity, simplicidade, discord, discórdia, harmony, harmonia, difficult, dificuldade, opportunity, right? Out of clutter, da desordem, encontre simplicidade. Da discórdia, from discord, encontre harmonia. In the middle of difficult, no meio, middle é uma palavra, nós temos tanto contato com a cultura de língua inglesa, com culturas de língua inglesa, né? Mas mais a cultura que vem de Hollywood, dos filmes de Hollywood, right? Consumimos bastante essa cultura pop que vem de lá, dos Estados Unidos. Então, às vezes, nós já sabemos o que middle significa, right? Middle é meio, of difficult, dificuldade. Lies, opportunity. Opportunity é oportunidade, sem dúvidas. No texto do Bob Marley, ele é um pouquinho mais tricky, right? Ele vai ser um pouco mais difícil, porque não tem nenhum verdadeiro cognato aí. Lembre-se que para ser cognato, ele tem que advir do mesmo ancestral comum, right? Porém, tem palavras aí que, pelo nosso contato com a língua inglesa, nós já sabemos o significado. People, sabemos que são pessoas. Rain, feel, right? Others, sabemos que são outros, right? Então, vamos para as opções. A opção A seria dar oportunidade a pessoas que parecem necessitadas. Pessoas necessitadas em inglês é people in need. Nas questões aqui, não tem nada falando sobre people in need, right? Então já excluiria a questão A. Questão B. Identificar contextos que podem representar perigo, right?
Não tem a palavra danger, não tem a palavra dangerous, right? Então, essa daí eu já descartaria. A D e a E extrapola muito a ideia, eu nem consideraria. Então, eu prestaria muita atenção à option C, que seria algo como tirar proveito de situações que parecem ser adversas, right? Ficaria com essa questão em mente. And surprise, surprise, a opção certa é a C, obviamente, tirar proveito de situações que podem ser adversas. Bom, vamos continuar aqui agora com a questão do Enem 2022, o caderno blue, né, o caderno azul novamente. Olhando aqui, nós vemos um texto não verbal e um texto verbal, né? Vemos ali, tem imagens de um castle, né? Isso aí, o gênero textual aqui é uma tirinha, neste caso. Tem um homem, né? Aparentemente um homem com um chapéu, uma mulher, o que aparece ali ser livros, né? Uma biblioteca. Aí depois, embaixo, ela está carregando o que parece ser livros também. E depois tem ele voando, né? Ele cria asas, parece um bat, ali um morcego, né? É uma bem interessante. Parece uma tirinha de horror, né? Esse gênero textual aí, tirinha parece ser de horror. Vamos verificar. Vamos para o enunciado primeiro para tentar entender o que é que a questão quer, né? Vamos dar uma olhada no comando dessa questão. Nessa tirinha, o comportamento da mulher expressa. Então temos que entender ali o comportamento da mulher, né? O que é que a mulher vai expressar através do seu comportamento. A. Revolta com a falta de sorte. B. Gosto pela prática da leitura. C. Receio pelo futuro do casamento. D. Entusiasmo com os livros de terror. Ou E. Rejeição ao novo tipo de residência. Right? Vamos lá para a tirinha. O texto começa com Now that you are my bride, you will never leave this castle. Whoa, your library is amazing, right? Aí depois ao lado tem Beyond the castle is a high wall with no gate, and beyond that is a deep, dark forest with no path. E ela, I suppose it's my library too. Now you're married, right? Aí vamos continuando aqui, ó. The forest is crawling with ravenous wolves, malignant birds, and the spirits of long dead trails. Aí ela, so many books, I can't believe my luck. E ele, when the sun sets, I transform into a wild beast and soar into the night, seized by terrible bloodlust, right? E ela, okay, I will stay here and read. See you in the morning, right? Vocês conseguiram perceber aqui algum cognato? Vocês podem pausar e tentar entender ou perceber aqui algum cognato. Vocês tentam ler e tentam perceber ali, né, capturar através de pistas algum dos cognatos presentes nessa tirinha aqui. O primeiro aqui, eu diria que seria malignant, que é maligno, né? Tem transform também. As outras palavras, elas são palavras que, como eu falei anteriormente, pelo nosso contato com a cultura da língua inglesa, de Hollywood, dos Estados Unidos, talvez nós já saibamos quais são os significados dessas palavras, às vezes com um inglês basic, right? Um inglês básico do fundamental 1 ou 2, a gente já sabe por conta do nosso contato com elementos da cultura pop em língua inglesa, né? Dos Estados Unidos da América principalmente. Então nós temos aí bride, que é noiva, temos never, que é nunca, temos castle, que sabemos que é castelo, aí temos castle mais uma vez, temos gate, que é portão, beyond, além, forest é um belo de um cognato, right? Floresta, forest. Aí depois temos library. Essa questão ela é muito interessante porque quando nós vemos a palavra library dentro de um contexto que tem ali um coletivo de livros, vários livros, nós podemos achar que library significa o quê? Livraria. Então, é aí que entra mais um false frame, mais um falso combinado. Porque library, na verdade, não é livraria. Library é o coletivo de livros, biblioteca. Então, library, quando nós batemos o olho em library, talvez pensamos que library significa livraria. Então, isso é um falso combinado. Então, aqui é mais um exemplo de como uma palavra ela pode, às vezes, nos enganar também, né? A gente vai ler uma palavra e vai achar que ela significa algo que, na verdade, não é. Como eu falei anteriormente, nem tudo que reluz é ouro, right? Então, library, na verdade, é um exemplo belíssimo de um falso cognado, right? Library não é livraria, de forma alguma. Library, na verdade, é biblioteca. Até porque, se nós vermos o contexto global dessa tirinha, o contexto geral, como que poderia haver uma livraria, uma loja de livros dentro de um castle, right?
Se está dentro de um castle e tem vários livros, não é uma livraria, vai ser sim uma biblioteca. Então, isso é um grande exemplo de um falso cognado, de um false friend, de um false cognate. Vamos agora para o comando novamente. Nessa teoria, o comportamento da mulher expressa. Vimos aí que ela casou com esse vampirão aqui, né, com esse monstrengo aqui, e ela não tá nem aí com tudo que ele falou. Ele falou que agora que ela é a esposa dele, a noiva dele, né, ele usa bride, agora que ela é a noiva dele, ela jamais irá deixar esse castle, nunca. E além do castelo tem um caminho com portões, e além disso tem uma floresta negra, sem caminho, with no path, não tem caminho nessa floresta negra. A floresta negra é crawling with ravenous wolves, com lobos ali. Aí temos mais uma palavra que é um cognato, malignant o quê? Birds. Piu, 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 birds, right? Malignant birds. O que seria um malignant birds? Deixa só. Malignant birds seria o quê? Pássaros malignos, right? Malignant, maligno, right? It's a cognate, definitely a cognate. E depois temos em the spirits, todos nós sabemos que são espíritos, em spirits of long dead travelers, viajantes, right? Long dead travelers. E ela tá nem aí, né? So many books, I can't believe my luck. Ela tá nem aí, né? Então aqui, ó, tem uma questão aqui que é revolta com a falta de sorte. Essa letra A, aqui no terceiro quadradinho, a gente já pode descartar, porque ela fala, I can't believe my luck. Ela, na verdade, está se sentindo sortuda com o que ela encontrou ali através desse casamento dela com esse monstrengo aqui, né? Ela encontrou uma library, uma biblioteca. Então, ela está feliz, na verdade. Então, podemos, na verdade, descartar a letra A, right? Aí depois, na última, tem When the sun sets, right? Aí transformar into a wild beast. Beast não é um cognato porque ela não divide o mesmo ancestral comum. Porém, beast é uma palavra que, pelo contato que nós temos com a cultura da língua inglesa, já sabemos que é besta, right? The Beauty and the Beast, tantos outros contatos, The Number of the Beast, Iron Maiden, right? Então, através desses contatos com elementos dos Estados Unidos, elementos britânicos, nós sabemos que beast é besta. Então, algumas palavras talvez não sejam cognatas, mas pelo nosso contato tão forte com essas palavras através dos elementos da cultura pop dos países de língua inglesa, saibamos quais são os seus significados. Aí depois tem Soar into the Night, night sabemos que é noite, right? Seized by a terrible, terrível, bloodlust, uma sede de sangue, right? E ela, ok, I will stay here and read, see you in the morning. Ela tá nem aí, certo? Então ela tá muito feliz, excited com a descoberta dela, mesmo que tudo ao seu redor pareça um belo de um filme de horror, de terror, mas ela não tá nem aí, right? Porque ela encontrou algo que ela gosta muito, que é a library, a biblioteca. Se ela encontrou a biblioteca e ela ficou excited, provavelmente, ou provavelmente não, com toda certeza, ela gosta de ler, né? Porque se um indivíduo que não gosta de ler vem a uma biblioteca, ele vai ficar totalmente apático. Ela não está apática, ela ficou very excited, right? Então, vamos para a opção B, gosto pela prática da leitura. Eu já ficaria com essa opção, gosto pela prática da leitura, porque ela casou com um vampirão, um monstrengo lá que voa à noite, sai voando à noite, tem um bloodlust, uma sede de sangue. E mesmo assim, ela tá toda feliz porque ela encontrou a biblioteca. Ela tá nem aí com o marido dela. O marido dela pode sair voando por aí, batendo as asas, que ela não tá nem aí. O que ela quer saber é o quê? Da library, right? Aí vamos para C, né? Só para descartar as outras opções ou talvez acharmos uma opção melhor, né? A C é receio pelo futuro do casamento. Bom, não há nenhuma conversa aqui sobre como é que o casamento vai caminhar, né? Como é que vai ser o futuro desse casamento. A letra D, entusiasmos com os livros de terror. Bom, essa extrapola muito, porque não fala sobre os gêneros dos livros que estão nessa library. Não sabemos quais são os gêneros desse livro. Então, essa questão ela extrapola todo o contexto aqui, tudo que está dentro desse contexto dessa questão. E a letra E é a rejeição a um novo tipo de residência. Pô, momento nenhum, mesmo que a residência seja um cenário de horror, ela não está nem aí com o novo tipo de residência. Ela, na verdade, está extremamente feliz porque ela achou uma library. Então, definitivamente, a opção certa é a letra B, right? Vamos verificar. Bom, em surprise, surprise, a opção certa é a opção B, right? Surprise, surprise again. Porque o gosto pela leitura é expresso pelo comportamento dela, certo? Essa questão é muito interessante para que nós podemos verificar como é que uma palavra, dentro de uma primeira leitura, dentro de um contexto em si, ela pode nos enganar. Nós temos que fazer uma leitura do contexto e depois uma leitura crítica desse contexto. Por quê? A primeira leitura de uma palavra library atribuída a uma estante de livros, primeira coisa que vai vir no nosso cérebro é que é uma livraria, right? Mas fazendo uma leitura, uma transleitura que vai além, right? Uma leitura crítica que vai além da primeira leitura superficial,
Como é que uma livraria estaria dentro de um castle, de um castelo? Então, se tem uma library e está atribuída a uma estante de livros, não é uma livraria, mesmo que a palavra library, ao nosso cérebro de língua portuguesa, venha a tradução livraria, fazendo uma leitura, uma transleitura, uma leitura além, uma leitura crítica, poderemos perceber que não é possível ter uma livraria dentro de um castelo. Então, logo, isso seria o coletivo de livros, que é biblioteca, right? Aqui vão algumas golden tips para vocês. Primeiro, dica 1, né? Confie no contexto, mas com cautela. Como nós vimos na tirinha anterior, né, na questão anterior, 2022, na tirinha desse horror cômico, a primeira leitura é uma leitura superficial, uma leitura rasa. Poderíamos pensar que a palavra library, atribuída a uma estante de livros, a priori, para o nosso cérebro, poderia vir a tradução de livraria, right? Mas só que depois, quando nós fazemos uma leitura mais profunda, uma leitura mais crítica, uma leitura, uma transleitura, podemos perceber que, na verdade, não faz sentido a palavra library dentro de um castelo significar livraria. Então, provavelmente, dentro de um castelo teria o quê? Uma biblioteca, right? Segundo, cognatos pode ser sua âncora de salvação. Os cognatos, eles podem te ajudar a entender todo o sentido daquela frase e do que ela está pedindo. Como é que isso pode funcionar? Quando você bater o olho em um cognato, é importante que você volte e leia toda a sentença, do seu início até o fim, do seu início até o seu ponto final, até o seu sinal de exclamação ou interrogação, certo? 3. Desconfie de palavras fáceis demais. Desconfie de palavras como accent, palavras como fabric e outras palavras que são fáceis demais. Então, voltando ao que você fez na dica 2, você tem que fazer a mesma coisa, right? Você vai ter que ler toda a sentença para ver se aquela palavra ali que parece ser fácil demais, ela realmente faz sentido nesse contexto. Por exemplo, eu li library dentro de um contexto de um castelo e eu estou achando que é livraria, na verdade não é livraria, é biblioteca. E 4, decore os falsos cognatos mais frequentes no Enem, right? E os cognatos também, não só os falsos cognatos, mas os cognatos. Vocês têm o que é chamado de ChatGPT, right? Então você pode colocar no seu ChatGPT, me dê uma lista de 100 palavras cognatas, 100 palavras de falsos cognatos entre o inglês e o português, e vocês vão decorar, tentar decorar, na verdade, né? Vocês de 100, vocês podem decorar 10. Se você vai 80% preparado para a prova do Exame Nacional do Enem, agora você já vai 80,1%, right? Então, façam isso. Bom, só tenho a agradecer a todos que chegaram até aqui e desejar uma ótima prova e que todos os seus sonhos, seja ele de entrar numa universidade federal ou numa faculdade particular através do ProUni ou FIES, se realizem.